Olá pessoal, muito boa tarde. Mais animado, hein meu povo? Boa tarde. Muito boa tarde, eu sou Wanderson Nascimento, da Bahia, jornalista. Estou aqui com muita honra para falar desse Nordeste. Eu sou apaixonado pela Bahia, apaixonado pelo Nordeste, apaixonado pelo Brasil, porque diferente do que muita gente acha, eu acho que essa diversidade, eu tenho certeza, é que faz o Brasil ser potente como ele é, a força que o Brasil tem. Então eu já quero começar com uma provocação aqui para meus entrevistados, para falar sobre Nordeste, né? Um evento que tem tanto talento, tanta potência, tantos investidores. E eu queria saber agora, se nesse momento tivesse investidores aqui de fora do país, como convencê-los a investir no Nordeste? O que é que só tem no Nordeste, mas nenhum lugar do planeta para que eles investissem na nossa região? Muito boa tarde, secretário da Paraíba. Boa tarde a todos. Realmente, assim, o Nordeste é um oásis para investidores. E, por falar na Paraíba, a primeira coisa que eu diria ao investidor é que a Paraíba é o estado do conhecimento. A Paraíba forma mão de obra qualificada, do litoral ao sertão, certo? Em diversas áreas do conhecimento. E, com isso, é um lugar propício para ideias, desenvolvimento de startups, desenvolvimento de negócios. Tem um ecossistema bem estruturado, que oferece todas as condições, certo? Para que o investidor possa ir e cumprir com todos os processos para que ele obtenha um resultado. Então, nós temos o Parque Tecnológico Horizonte de Inovação, o Parque Tecnológico da Paraíba, o Parque Tecnológico mais antigo do Brasil. Temos hoje a implantação do Centro Internacional de Computação Quântica em João Pessoa, o primeiro Centro Internacional de Computação Quântica, onde vai ficar um computador quântico aqui no Brasil, o primeiro da América Latina. E também a implantação hoje do Complexo Científico do Sertão, que é uma das maiores obras ligadas à ciência, tecnologia e implantação de conhecimento no Brasil, que acontece na Paraíba. Então, muitos editais. Lá se cumpre com todos os contratos, segurança jurídica para qualquer investidor chegar e encontrar, além de sol, conhecimento e inovação e um povo aguerrido para trabalhar. Rafael. Então, primeiro, uma boa tarde a todos. Me chamo Rafael Cunha, estou hoje secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife. E, Wanderson, respondendo essa sua pergunta, a gente está aqui no Rio de Janeiro, né? E o pernambucano e o carioca, ele tem algumas coisas em comum. E se tem uma coisa que a gente tem em comum, é o chiado. E se eu fosse responder com uma palavra, eu diria que o que Recife tem é mistura. A mistura de ser um celeiro de formação em profissionais de tecnologia, de ser um governo referência em transformação digital, em governo digital e inovação, e uma academia e um setor produtivo pujante. Isso, com certeza, é o grande diferencial do Recife. Além das praias, que a gente, além de praia, tem tubarão. Até demais, né? Poderia ter menos. Até demais, ali. Mas um dia a tecnologia vai resolver isso também. Mas eu queria dizer para vocês que em Recife é um celeiro de formação de profissionais de tecnologia. É hoje a cidade que tem o maior número de estudantes de tecnologia por 100 mil habitantes. Nós temos mais de 700 estudantes por 100 mil habitantes, o que é o dobro da segunda, que é o Distrito Federal, que é Brasília. Isso é fruto, principalmente, de uma universidade de referência. E aí, para dar um dado para vocês, eu gosto de dado. Existem 3 cursos do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, que é um dos vestibulares mais concorridos do Brasil e do Enem. As 3 notas de cortes maiores do vestibular da UFPE é Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Engenharia da Computação. Há 5 anos à frente de Direito e de Medicina. Isso é um recado que essa geração passa para a gente, de que eles estão escolhendo a tecnologia, né? Os melhores estão escolhendo tecnologia. Então eu trouxe quantidade, mas eu trouxe qualidade também. Recife também é uma referência em governo digital. A gente se valeu da pandemia de Covid-19, que era uma crise, como uma oportunidade. A gente tinha um aplicativo com 8 mil usuários, que se chamava Conecta Recife, e hoje é um dos aplicativos de governo mais baixados e mais bem avaliados. Todos os serviços da prefeitura na palma da mão, mais de 2 milhões de downloads,
e mais de 1,5 milhão de usuários ativos, praticamente toda a população do Recife. Óbvio que nós estamos dentro de uma região metropolitana de 4 milhões de habitantes, mas ter 1,5 milhão de usuários ativos não é para qualquer um. Além disso, além de ter governo digital, nós somos inovadores. Recife tem o primeiro programa de inovação aberta de governo, o EITA Recife, que não só lançou desafios, contratou startups, já temos mais de 17 contratos públicos de solução de inovação. A gente passou pela experimentação, aceleração e temos contratos de fornecimento. Hoje, Recife vende solução, a Prefeitura do Recife vende solução para outros entes públicos também, trazendo inclusive de volta para o Estado receita. A empresa pública de tecnologia do Recife, a Imprel, do qual eu tenho a honra de ser presidente do Conselho, em 2021 era 100% dependente do Estado. Hoje, fechamos 2025 com apenas 19%. E 2026, já fiz o compromisso com o prefeito e garanto para ele, a gente vai faturar mais de 90 milhões, teremos lucro real e seremos superavitários em 2026. Além disso, a gente tem o Porto Digital do Recife. São mais de 500 empresas, quase 550 empresas, mais de 24 mil colaboradores que faturam por ano 7,5 bilhões de reais. Então, essa mistura é o que faz de Recife esse centro de excelência, e talvez a capital da tecnologia para que investidores venham buscar no Recife profissional qualificado, um governo inovador que propõe e desenvolve solução, e além disso, um ecossistema de empresas que fazem com que a inovação floresça e aconteça no Recife. Falando sobre esse profissional qualificado, que é importante demais, os dois comentaram sobre isso. A minha pergunta agora é como manter esse capital intelectual no Nordeste, Não, os jovens talentos formados, tanto na Paraíba, em Pernambuco, na Bahia, permaneçam na região Nordeste, fortalecendo o ecossistema nordestino, secretário? Olha, Wanderson, é uma pergunta muito boa, porque assim, a Paraíba ela sempre se destacou pela formação de recursos humanos qualificados. A Paraíba forma muitos engenheiros, tem a 5ª posição no número de PhDs no Brasil por 100 mil habitantes, mas a gente sempre tinha o quê? Uma boa parte desses cérebros, eles iam para fora do Estado. Então, por exemplo, se você começa a olhar a estatística, lá no Porto Digital, 40% do Porto Digital são compostos por paraibanos, inclusive os fundadores, Silvio Meira e Cláudio Marinho são paraibanos. Então, você vai para Stellantis, que a Fiat, que é lá em Pernambuco, 40% dos engenheiros da Fiat são paraibanos. Então, o nosso governo, ele resolveu fazer programas para que a gente pegasse essa mão de obra que está espalhada e sendo formada em todo o estado, são mais de 200 mil estudantes só na área de graduação e uma concentração muito forte nas áreas de tecnologia, que faz referência de Campina Grande, ou seja, engenharia elétrica, física, química, as ciências duras, de formar profissionais para que eles resolvessem problemas do Estado e de empresas que ali estavam no Estado. Então, foi criado um programa chamado Limite do Visível, que é um programa voltado para tecnólogo. Isso, uma construção com a iniciativa privada, para que esses profissionais pudessem resolver as necessidades das nossas empresas de TI. Então, existia a necessidade de 4 mil profissionais nessas áreas. Foi criado esse programa, é um programa para egressos do ensino público. O aluno recebe uma bolsa de R$1.000 por mês, é um curso de 2 anos, na área de ciência de dados, na área de ADS, desenvolvimento de sistema, e energias renováveis está sendo implantado agora esse ano. Vamos formar 2 mil profissionais até agora, 2027. Temos uma baixíssima taxa de evasão e a maioria desses profissionais já estão sendo contratados pelas empresas de tecnologia da região. Com isso, o nosso Parque Tecnológico Horizonte de Inovação e as empresas de tecnologia da Paraíba já têm mão de obra qualificada que vão resolver problemas deles ali. E esse programa, ele não vai ficar continuamente formando nessas áreas. Ele olha para as necessidades. Agora vamos lançar inteligência artificial, Rafael, e outras áreas. Jogos digitais, já teve abertura agora no SISU da UFPB, que a ideia é criar profissionais na área de jogos digitais. A Paraíba hoje tem um programa chamado Game Dev Quest, que é um circuito de jogos indie,
que a gente pega os nossos jovens que têm estúdios e profissionaliza ele do ponto de vista da inovação. Essa é uma missão que o nosso governador Lucas Ribeiro ele tem levado a fim. E a Paraíba já investiu quase R$ 1 bilhão de 2019 até agora na implantação de programas de formação e programas estruturantes também para fixar esses jovens com equipamentos ligados à ciência e tecnologia no sertão. Ou seja, o sertão que é sempre associado à questão da seca, hoje nós temos a fome. Hoje você tem equipamentos de alta tecnologia, como o maior radiotelescópio da América Latina, a Cidade da Astronomia, o Museu da Arqueologia de Cajazeiras, fazendo ali um misto da sociedade civil, das empresas e do governo, fazendo essa hélice girar e com isso, fazendo com que essa mão de obra fique no Estado e desenvolva o nosso Estado. O Porto Digital é um grande case, né? Criado em 2000 ali para ressignificar uma área abandonada no centro histórico do Recife, um faturamento chegando a 7 bilhões e meio de reais por ano, gerando tanto emprego, 25 mil empregos. Mas na prática, secretário Rafael, qual o retorno para a população no dia a dia mesmo, que toda essa tecnologia traz? Como é que a população percebe esse crescimento do Recife nesse ecossistema? Eu vou acabar aqui sendo um pouco repetitivo, mas é complementar ao meu amigo Cláudio. E eu não posso desmentir ele aqui, porque eu sou casado com uma paraibana de Campina Grande, formada em computação na Universidade Federal de Campina Grande. Então, eu não posso mentir. E o meu sogro, né, é professor da Universidade Federal de Campina Grande e um dos conselheiros, né, pessoas que mais me inspiram. Então, não tenho como, mas fique tranquilo, viu, Cláudio? Que o povo que está trabalhando no Recife está retido lá. Não tem problema. Considere esses 40% retenção. Talento. Não se preocupe com isso, não. Mas qual era o grande desafio que a gente tinha? Era levar para a população, né, esse sentimento do que a gente fazia com tecnologia. E aproveitando esse gancho na formação de profissionais, o Recife não fez diferente, né? A gente tinha um grande problema, que qual era? A gente acreditou que o fato da gente ter uma universidade de excelência era o suficiente para a gente formar grandes talentos. Veio o Enem e acabou com isso. Jogou a nota lá para cima, qualquer pessoa do Brasil podia fazer. Como eu disse para vocês, as 3 maiores notas se tornaram mais difícil entrar em computação do que entrar em medicina. E a gente tinha um problema, 500 empresas querendo talento e não encontrando talento, isso antes da pandemia, né? Muitos jovens se formando, mas não conseguindo entrar. E aí, pessoal, não estou aqui para discutir sobre administração, ciências contábeis, mas fato é que a área de tecnologia garante empregabilidade. E fazer com que esse fluxo de jovens viessem para o setor de tecnologia era uma grande saída. E foi a partir daí que a gente criou o Embarque Digital. O Embarque Digital é uma política muito parecida com o que o Cláudio explicou. A gente paga bolsa para alunos da rede pública na rede privada. Ou seja, significa que aquele aluno da rede pública, que ele ia fazer um vestibular para ser talvez o primeiro da família dele a ter um diploma e entrar numa universidade para fazer um curso de administração, ele agora tem uma oportunidade de ter uma bolsa num curso de tecnologia pago pela prefeitura e com uma bolsa para manter e reter ele dentro da academia. A gente fez uma formação moderna, porque eu sou formado na área de computação também, e posso dizer para vocês, hoje um curso de 4, 5 anos para computação, esse jovem no primeiro ano ele já está no estágio, no segundo ele já está empregado, e ele não tem mais incentivo nenhum para terminar. Porque a maioria das empresas que estão aqui não pedem o diploma dele. Se ele for um bom codificador, se ele for um bom analista de dados, ele vai ser contratado e pouco importa. Agora, quando você tem um curso de 2 anos e meio, que o garoto já está na metade do curso, e é o primeiro a ter um diploma na família, esse cara termina o curso dele. E o grande diferencial é que a gente colocou residência tecnológica em uma das 500 empresas do Porto Digital, do primeiro período ao último. A gente trouxe as empresas para dentro da academia, fazendo com que as empresas vissem na academia uma oportunidade de usar a educação, a ciência, para se diferenciar do mercado. E a gente fez também com que a academia aplicasse o ensino e a pesquisa a casos reais, para resolver problemas da academia. E isso fez com que a gente tenha hoje 79% de empregabilidade no nosso curso do Embarque Digital. Ou seja, os alunos, eles saem da formação deles já empregados, quando não na área de tecnologia, nas áreas adjacentes, porque a área de
medicina, né, hospitalar, que Recife é um grande polo hospitalar, também contrata profissionais de tecnologia. E para fechar minha fala, Wander, se você tem ideia, isso significa que a maioria dos alunos do Embarque Digital, que tem 80% da renda familiar de até 2 salários mínimos, o primeiro salário desse jovem, de R$4.000, R$5.000, dobra, quando não triplica, a renda familiar. Isso é usar a tecnologia para promover as pessoas. Olha, para terminar, o tempo aqui passa extremamente rápido. Eu, como jornalista, eu queria perguntar para vocês, daqui a 10 anos, qual a manchete vocês queriam ver quando se falasse sobre tecnologia e inovação no Nordeste brasileiro? Temos 2 minutos e 20, então 50 segundos para cada um, secretário. Uma manchete para daqui a 10 anos sobre a tecnologia no Nordeste brasileiro. Olha, o Nordeste ele vai liderar em diversas áreas a questão de tecnologia. Isso ele já lidera hoje e vai continuar liderando. Eu acho que a grande manchete para Paraíba é, com a construção do Centro Internacional de Computação Quântica, certo? É Paraíba, celeiro das Deep Techs, certo? E das empresas de base tecnológica e tecnologia quântica para o futuro. Então, tecnologias quânticas na Paraíba é o futuro. E também os 40% voltando, não? Daqui a 10 anos, paraibanos voltam para seu estado. Não, a gente vai continuar exportando, certo? E fixando uma parte, porque a gente forma muito. Secretário. Eu acho que a gente não pode falar em tecnologia e não pensar em segurança, que eu acho que é o que todo mundo pensa. Recife tem o primeiro centro de competência dos 9 centros de competências do Brasil, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é o CESA. Muitos de vocês conhecem. Convido a visitar aqui o stand do CESA. O CESA é o Centro de Competência de Cibersegurança. E meu sogro, de Campina Grande, que também tem um centro de competência lá, está visitando os centros de competência no mundo. E o que ele disse para mim é o seguinte: Rafael, o que eu tenho visto no mundo de centros de competência que já tem 10, 15, 20 e 30 anos, é que a cidade vira uma referência no mundo. Então Recife vai ser a capital da cibersegurança. Muito obrigado aos dois aqui pela participação dessa mesa extremamente produtiva e que a gente possa, no futuro muito próximo mesmo, aí, formar ainda mais mão de obra e gerar para esse mundo todo. Viu? Muito obrigado, gente. Boa tarde para vocês.